Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, na Rede Mundo Maior, onde nós estamos respondendo o e-mail do nosso querido Marcos Vinícius, aí do Rio de Janeiro. Se alguém conhecer aí o meu querido professor de hebraico, o professor Avraham Francisco Correia Neto, ele mora em Petrópolis e ao mesmo tempo em Niterói. Amigo, nunca mais eu tive notícias suas, meu grande mestre, meu primeiro professor de hebraico, o homem que me abriu os caminhos para o estudo, que abriu a Torá na minha vida. Eu queria depositar aqui todo o carinho no professor Avraham Avidam, com Francisco Correia Neto, aí da cidade de Niterói e de Petrópolis. Receba todo o meu carinho, professor Francisco Correia. Meu abraço fraternal e carinhoso. O Marcos Vinícius, da Tijuca, onde eu estive lá o ano passado, ele colocou exatamente a dúvida que ele tem quando ele disse que ao ler a Bíblia, pareceu que Paulo falava de um corpo espiritual na ressurreição que não voltará à carne. Ora, isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, certíssima a colocação do nosso irmão, porque Paulo não fala de ressurreição como sinônimo de reencarnação. Pelo contrário, ele dá ele puxa a orelha daqueles que acreditam que há um corpo material que, após a morte, um certo tempo, esse corpo volta à vida. E Paulo não fala disso. Ele coloca, capítulo 14, primeira carta aos Coríntios, o fato da ressurreição. Ele diz assim, capítulo 15, me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo voltam. E Paulo diz assim, insensato, há um corpo material e um corpo espiritual. É o que ele está colocando aqui. E no capítulo 15 da carta aos Coríntios, versículo 50, que eu quero localizar aqui para vocês, porque diz assim, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos, com que corpo voltam? A pergunta, logicamente, denota que eles acreditavam na reencarnação. Porque se havia uma ressurreição final, porque pela própria colocação, as reencarnações seriam diversas. Agora, na final, quando precisava mais reencarnar, vinha a ressurreição. Mas qual era o corpo que ressuscitava se a ressurreição fosse física? Porque já tinha existido muitos sinais de reencarnação. Para ter vários corpos, teriam que ter várias encarnações. E Paulo diz assim, insensato, o que semeia não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer, a cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é própria. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais. E aí ele diz, se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último tornou-se espírito. O primeiro, alma vivente, que significa, na luz da doutrina espírita, meu caro Marcos Vinícius, a alma é o espírito no corpo. Deixou o corpo, deixou de ser alma, agora você tem corpo e espírito. E aí ele diz, o segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os celestes. Tal foi o homem celeste, tal serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. E aí ele diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Fechou aí a questão. Ninguém vai para o céu com o corpo completo. Quem vai
é o espírito, o corpo fica. O Eclesiastes diz, o corpo vai à terra que o criou e o espírito vai a Deus. A mesma coisa, semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. É isso que Paulo está colocando. Então, realmente, ressurreição, depois da ressurreição, não volta a carne. Resumindo, você reencarna, 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 no final ressuscita. Ficou claro? Quando você vem a ressuscitar no planeta Terra, significa que você não volta mais a reencarnar. Por isso que Jesus disse, eu sou Anirhatekumar Verrahaim. Eu sou ou eu estou na ressurreição e nas vidas. Jesus está em nós. Ou eu sou a ressurreição. Por quê? Porque ele não precisava mais voltar. Jesus já estava evoluído, já era o espírito mais evoluído do planeta. Ele não precisava mais passar pelo que nós passamos. Ele veio mostrar como se faz. Amar como Jesus amou. Mostrar como ele fez para que nós o imitemos. Essa foi a missão dele. Então Jesus nunca reencarnou. Ele veio em missão ao planeta Terra. Nós sim, precisamos reencarnar várias vezes. Quando a gente terminar esse ciclo, aí a gente ressuscita, porque não precisa mais voltar. É isso que Paulo quer dizer na sua carta e é isso que a doutrina espírita ensina. Reencarnação nunca foi sinônimo de ressurreição. Reencarnação é a escada. Ressurreição é o topo. A reencarnação, o sinônimo que tem de reencarnação na Bíblia é ressurreição dita como se fosse reencarnação. Ou o contrário, reencarnação dita como se fosse ressurreição. Eis que eu vos retirarei dos vossos túmulos e reporei na terra. Ele não fala de repor no mundo espiritual. E tirar do túmulo e repor na terra é reencarnar, não é ressuscitar. Espero ter lhe ajudado, Marcos. Muito obrigado pela sua colaboração e pela oportunidade que nos deu de estudarmos juntos. Um abraço aí mais uma vez, meus queridos irmãos do Rio de Janeiro. Todo o meu carinho, todas as minhas saudades. Fiquem com Jesus. Nós vamos, daqui um minuto, de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Até já.